tudo bem? Olha eu de volta aqui com Falando com Pimenta, episódio 3. Nesse episódio eu vou tratar da questão da educação inclusiva, que merece destaque, merece ser analisado, debatido e revisto pela sociedade. Começando a fala de hoje, eu gostaria de deixar bem claro esse conceito que vem a ser inclusão. De uma maneira bem simples, quando nós falamos em inclusão, significa colocar o que está à parte para fazer parte de algo que está estabelecido. Incluir, trazer para dentro. Quando nós falamos da inclusão escolar, é exatamente esse mesmo conceito. Nós vamos estar focando em trazer para dentro da educação aqueles que até então estavam marginalizados. É incluí-los, aceitando as suas especificidades, as suas próprias características, mas de forma que nós possamos garantir a igualdade de oportunidades, a igualdade no atendimento, respeitando sempre as suas peculiaridades. Entendendo isso, nós vamos partir para poder entender como é que se estabelece a educação inclusiva dentro da cidade de Ilhéus. Eu tenho tido cuidado de trazer informações sempre pautadas em legislação, e não vai ser diferente com a educação inclusiva. Nós temos a normativa número 1 de 2016, que trouxe as orientações para que nós estabelecêssemos, sistematizássemos a educação inclusiva na rede municipal de Ilhéus. E agora, em 2023, a resolução do Conselho Municipal de Educação de número 4. A gente consegue perceber que houve um espaço considerável de 2016 para 2023. E isso nos leva a pensar, por que será que foi tão, digamos assim, foi necessário haver essa lacuna tão grande de 16 a 23 para se estabelecer uma sistematização regulamentar acerca da educação inclusiva. Fica o questionamento, será que é fácil? Será que foi porque não se havia um consenso? O que será que fez com que essa lacuna existisse até 2023? Entendendo então que nós temos respaldo legal, nós vamos parar para poder ver o funcionamento da educação inclusiva dentro de Ilhéus. Basicamente, quando nós falamos de educação inclusiva, nós temos que entender que existem alguns elementos que eles representam essa educação inclusiva. Quais são eles? Você tem o CRIE, que é o Centro de Referência e Inclusão Escolar. Você tem a sala de recurso multifuncional, onde ali dentro fica o professor, que vai dar o atendimento educacional especializado. Sempre que nós falarmos em educação inclusiva, sempre nós vamos estar nos referindo à CRIE e à sala de atendimento multifuncional. O professor, a unidade escolar, ela vai identificar o aluno portador desse transtorno, portador dessa necessidade. Ele encaminha para o CRIE, que vai fazer toda a triagem, avaliação diagnóstica e encaminhar para essas salas de recurso multifuncional. O ideal é que toda escola tivesse uma sala de recurso multifuncional, mas como nós sabemos, as coisas públicas não são tratadas com devido respeito e não há condições de se garantir que toda unidade escolar tenha sua sala. Mas o CRIE fica responsável em tentar minimamente garantir esse tipo de atendimento. O que eu vou chamar atenção agora aqui vai para aqueles que realmente conhecem o funcionamento da escola pública, as famílias que têm necessidade dessa assistência educacional, referente à questão do atendimento educacional especializado na sala de recurso multifuncional. Esse profissional, esse professor que atende a criança no contraturno, porque tem que se garantir que este aluno, de acordo com a inclusão educacional feita no nosso país, feita em Ilhéus, esse aluno tem que frequentar a sala regular naturalmente, normalmente, com os outros alunos. E no turno oposto é que ele vai ter este atendimento nessa sala de recurso multifuncional. O que é que se espera dessa sala de recurso multifuncional? O que é que a lei diz que tem que acontecer na sala de recurso multifuncional? De responsabilidade do professor AEE, como é chamado, atendimento educacional especializado. Se espera que esse professor dessa sala, ele seja um mediador pedagógico. É ele que vai ser o responsável em viabilizar todas as orientações técnicas e pedagógicas para o professor regente, para o professor mediador, também chamado de professor cuidador, para a equipe multidisciplinar da escola e para a equipe gestora de modo geral. Ele seria um elemento que, através de pesquisas, estudos,
teria que elaborar diretrizes, estabelecer critérios de aprendizagem para, junto com esses pares, estabelecer um plano de desenvolvimento individual. Então, estaria na mão do profissional, do professor que está na sala de recursos multifuncional, esse trabalho de mediação com o objetivo de se garantir a efetivação da aprendizagem dos alunos portadores de necessidades especiais. Que público é esse que é atendido na sala de recursos multifuncional? Somente os alunos autistas? Não. Você tem que ter espaço ofertado, atendimento de aprendizagem garantido para crianças, jovens, pessoas portadoras. O transtorno de déficit de aprendizagem transtorno de déficit de aprendizagem com hiperatividade, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, transtorno global, transtorno de aprendizagem, transtornos múltiplos, alta habilidade, que são as crianças superdotadas, o deficiente auditivo, o deficiente visual. Então você vê que há uma heterogeneidade de necessidades para o público, no público específico que vai ser atendido pela sala de recurso multifuncional. Observe a gama como ela é ampla. E sabendo disso, a gente tem que ter certeza de que o CRIE, a sala de recurso multifuncional, esteja pronta e apta para poder atender essas especificidades. Porque cada uma, se você parar para pensar, traz consigo uma necessidade única, específica e exclusiva daquela demanda, da necessidade que esta criança é portadora. Dito isso, a gente para pensar no seguinte: há condições da escola, desse espaço, do CRIA, da sala de recurso multifuncional, do professor de atendimento da educação especializada, trabalhar exclusivamente com um único projeto, com um único programa para poder atender essa heterogeneidade de necessidades? E teria como ele atender se não tivesse essa única forma de atendimento que é o que a gente vê nas escolas? Será que humanamente a realidade que nós vencemos na escola, esse profissional teria condição de atender essa multiplicidade, essa gama de necessidades existentes? Temos que pensar sobre isso, porque a realidade vivenciada na nossa escola, na nossa rede municipal, ela é triste e ela me choca muito. Outro questionamento que eu faço é referente a qual é o objetivo de nós escolarizarmos os alunos. Por que os pais mandam as crianças para a escola? A resposta é muito simples. Você procura a escola porque você quer garantir aprendizado para o aluno, aprendizado para a criança, aprendizagem para o adolescente. Esses são focos que nós não podemos perder de vista, que nós vamos adentrar agora para poder analisar como é que acontece essa educação inclusiva em Ilhéus. E a gente não pode nunca esquecer que o foco da escola, o foco da educação é ensinar. Nós temos que garantir a aprendizagem, e se nós defendemos a educação inclusiva, nós não podemos de forma alguma esquecer que nós estamos ali para garantir equidade. E para garantir essa equidade, o município, a rede, a gestão, ela vai ter que se preparar para atender dignamente a cada uma das crianças com as suas especificidades, com as suas demandas pessoais. Bom, tendo claro isso, a questão do CRIA e da sala de recursos multifuncional, representada ali pelo professor AEE, eles deveriam garantir, teria que existir na rede municipal de ensino o plano de desenvolvimento individual. Como eu disse anteriormente, você não vai tratar os alunos portadores de necessidades especiais da mesma forma. Um aluno, em leituras que eu fiz, e quem é digamos assim, do ramo, quem se debruça para estudos, pesquisas a respeito do espectro autista, sabe que os níveis são os mais variados possíveis. E numa leitura que eu fiz recente, é muito bem colocado que cada aluno autista, ele é único. Você não pode pensar em fazer um plano de desenvolvimento achando que um vai servir para todos. Não, é plano individual, por isso o nome. E isso acontece na rede municipal de ensino? Não acontece. Infelizmente, eu costumo dizer assim, nós temos que ir em loco. E quando eu faço os vídeos, eu faço pautado justamente na legislação, porque eu desejo que haja por parte do poder público, das autoridades, essa vontade de querer ir em loco, analisar, constatar
e verificar se o que é dito é verdade ou não e tomar as rédeas, tomar a responsabilidade para si e tentar, de alguma maneira, contribuir para que a gente melhore essa demanda detectada. Então, não existe na rede municipal de ensino o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, que é dito, que é garantido pela regulamentação, pelas leis. Na lei consta que toda escola tem que ter o seu plano de desenvolvimento individual para atender e respeitando as especificidades de cada aluno. Então, não existe o PDI. Então, como é que se faz a inclusão? Deve-se, através do CRIA e do professor da AEE, tentar se potencializar a aprendizagem. O objetivo é criar mecanismos para que você garanta que aquele aluno que tem o TEA, para aquele aluno que tem déficit intelectual, para aquele aluno que tem hiperatividade, para aquele aluno que tem dificuldade de aprendizagem, ele tenha condições de aprender dentro das suas condições, mas que ele aprenda, que ele avance. Para isso, seria necessário, para se potencializar essa aprendizagem, atividades específicas. Olhe que isso aqui que eu estou trazendo está no documento, na normativa e na resolução do Conselho Municipal de Educação. É necessário atividades específicas. Deixa eu dar um gole na água aqui. O que seriam essas atividades específicas? Nós temos que entender que o público é heterogêneo. Se o público é heterogêneo, as necessidades são diversas. Então, eu tenho que saber o tipo de atividade que eu vou trazer para poder aplicar, o tipo de recurso pedagógico que eu vou utilizar para garantir a aprendizagem daquele indivíduo portador daquela necessidade específica. Essa necessidade de potencializar a aprendizagem através da diversificação de recursos pedagógicos de atividades específicas é para garantir que este aluno que eu estou tentando garantir através da inclusão escolar, ele tenha acesso ao currículo. E é obrigação do CRIA e do professor que trabalha na sala de recursos multifuncionais que ele elimine todas as barreiras com a sua prática pedagógica para facilitar que este aluno, portador de uma necessidade especial, tenha acesso ao currículo, tenha acesso à aprendizagem, que a aprendizagem se efetive, obviamente respeitando a condição de cada um. Eu vou trazer para vocês aqui, vou falar aqui, tentar ilustrar para vocês terem uma ideia da realidade vivenciada nas nossas escolas, que eu acredito e espero que isso venha chocar a quem assiste o vídeo. Nós falamos muito em inclusão, achamos bonito falar de inclusão, de educação inclusiva, temos que acolher, temos que trabalhar com as diferenças, temos que respeitar a diversidade, mas mais uma vez eu repito, quando nós vamos para a prática, nós vamos para a escola, que é o tema é o campo que eu tenho tratado, discutido, isso não se efetiva. Eu tenho um caso para contar rápido aqui de um aluno que eu acompanhei do 6º ano ao 9º ano, da 5ª à 8ª série. Isso me incomodou de um jeito, me marcou, que eu não consigo esquecer. Era um aluno que ele não tinha nenhum problema no desenvolvimento físico dele, mas ele tinha um certo retardo mental. E ele interagia muito bem, eu vou chamá-lo de descolado. Ele conseguia vir para a escola sozinho, voltava, tomava conta da carteirinha, ia para a fila da merenda para poder repetir várias vezes, dava aquele trabalho normal da criança, do adolescente, pré-adolescente, se encaixava muito bem nessa questão social das relações escolares. Mas no que diz respeito à aprendizagem, foi angustiante durante o período para mim, porque eu vi um menino chegar na escola, ele entrava na sala, ele sentava, ele trazia o caderno dele novo, como todos os alunos trazem no início do ano letivo, e quando as aulas começavam, entrava o professor, saía o professor, era como se ele não existisse. Ele não existia. E chegou a um ponto do decorrer do ano letivo, seguidas vezes, no 6º, no 7º, no 8º, no ano, em que ele passava, o tempo que ele estava na escola, ele estava nos corredores, ele estava no pátio, ele estava na cantina, ele estava no banheiro. Se ele ficasse na sala, quando o professor começava a dar aula, ele, como não conseguia acompanhar, esse que eu estou me referindo, que eu, por ética não vou citar o nome, ele conhecia as letras, ele conseguia fazer uma cópia, tirar alguma coisa do quadro, mas ele não tinha propriedade, discernimento, conhecimento, letramento devido.
e ficava ali. Quando ele se cansava ou ele não conseguia acompanhar no mesmo tempo dos outros, ou ele não entendia o que ele estava copiando, ele começava na sala a brincar com aqueles meninos mais danados que a gente sabe que tem. Ou os meninos começavam a tomar o caderno dele, a dar tapa, pegar a mochila, e ali atrapalhava a aula. Qual era a solução? Tirar o aluno da sala. Chegou um ponto que era a professora entrar na sala e ele sair. Então ele se tornou, isso é triste de dizer, invisível, e a aprendizagem não aconteceu. Ele termina, concluiu, saiu do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º ano, já foi para o ensino médio, sem aprender nada. Eu tenho certeza absoluta, se nós o procurarmos hoje, ele, família, você vai numa conversa informal, se nós formos perguntar se a mãe percebeu algum avanço, eu tenho certeza a vocês que ela vai dizer que não. Porque ele simplesmente, coitado, ficava na escola simplesmente para cumprir aquele horário, que para a mãe era melhor ele estar ali do que estar na rua. Isso é educação inclusiva? Outro caso interessante que eu vou colocar, uma aluna segundo, 3º ano, e a mãe, graças a Deus, uma mãe muito presente, daquele tipo que leva, vai buscar, ou alguém leva, vai buscar, mas que ela acompanha caderno, ela percebe qualquer reação, qualquer comportamento diferente da filha, ela ia na escola em cima para saber o que tinha acontecido. E ela deixava a criança na escola e ia para casa. Houve a necessidade dela chegar mais cedo na escola para poder sair com a filha, porque ela teria que fazer algo. Quando ela chega na escola, e ela entra, que ela vai para a sala, estão todos os alunos virados para o quadro, acompanhando a professora, vendo o que ela estava fazendo, e a filha dela estava virada para a parede no fundo da sala, parada. A menina tinha o transtorno do espectro autista. Aí eu digo a você, como é que você se sente sabendo que uma criança que frequenta a escola pública, que tem um transtorno do espectro autista, é tratada dessa maneira? Você gostaria de ter o seu filho, a sua filha, alguém do seu entorno, próximo a você, sendo tratado dessa maneira? Isso me choca. Eu tenho outros casos para contar aqui, mas o que eu quero chamar a atenção é assim, a gente assiste filmes, a gente faz leituras, nós discutimos e conversamos com os nossos pais a respeito dessa questão da inclusão, e é muito triste a gente ver que muitas vezes aquilo que você assiste, uma entrevista que você ouve, um debate que você participa, ele não deixa de ser somente discursivo. Muitas vezes eu percebo assim, as pessoas se posicionam, defendem essa educação inclusiva que está aí, que eu sou contra, defendem achando que é um grande negócio, mas cadê a garantia do direito à aprendizagem? Cadê a garantia, a dignidade que essas pessoas têm? Comprovadamente, por experiência própria, eu digo a vocês que não existe. A escola pública, ela não tem condições, ela não está fazendo a inclusão da forma devida. Existem inúmeros debates em relação a se ter uma escola especial, né, educação especializada, educação inclusiva. Seria interessante manter escolas em que pudesse fazer um atendimento de acordo com as necessidades específicas, ou a gente vai manter o aluno como está inserido nesse contexto, mas sem um atendimento devido. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que ainda tem que ter, sim, a escola especial, porque você vai cobrar do poder público investimento. E eu lendo, inclusive, ele é um pesquisador, fiquei de gravar Lucelmo Sampaio, eu vou procurar um nome para colocar para vocês. Lucelmo Sampaio, não tenho certeza. Ele é pesquisador, psicopedagogo, doutor em educação, tem um filho autista e ele segue essa linha de raciocínio. E eu defendo isso por quê? Porque a gente sabe que exige um tratamento específico. Cada caso é um caso. E se eu não paro para poder preparar a escola, a educação, para atender aquele caso, com aquele caso específico, com todos os recursos que são necessários, eu não estou respeitando aquele indivíduo, não está havendo equidade, e eu não estou garantindo a aprendizagem e nem respeito a esta pessoa. Por fim, eu quero colocar a questão da equipe multidisciplinar, que é fundamental que o CRIA, juntamente com o professor que atua na sala de recurso multifuncional, o professor faça um trabalho junto com os parceiros da unidade escolar. É fundamental que o supervisor,
o orientador, esse professor do AE, da sala de atendimento, o professor regente e o professor mediador, eles participem da discussão, da construção do plano de desenvolvimento individual. Se eles não participam, se eles juntos não discutem para poder estabelecer objetivos e estratégias e traçar os parâmetros de aprendizagem, a coisa não vai engrenar, a coisa não vai funcionar. Quando eu faço a minha crítica e trago para vocês aqui, afirmando que o documento, a lei não é cumprida, é justamente para mostrar para vocês que não é cumprida porque há uma dificuldade, há um entrave, há uma falta de reconhecimento e de valorização desse trabalho. Então procura-se atender, procura-se fazer, eu vou utilizar um termo chulo, de qualquer jeito, sabe? Para poder garantir-se e dizer que está fazendo educação inclusiva. Li e concordo com a crítica. Existem muitas coisas dentro da educação que o poder público, o Estado, ele é moroso em resolver e atender as demandas. Mas quando se tratou da questão da educação inclusiva, rapidamente ele acelerou o processo e fez com que acontecesse. Não é estranho isso? Haver educação inclusiva com a rapidez que se fez, e isso nos leva a pensar que isso foi feito, foi acelerado, repito mais uma vez, porque o Estado teria que arcar com o investimento, ele teria que arcar, teria ônus, porque você atender autistas, você atender alunos com transtorno global, você atender alunos com déficit de aprendizagem, requer investimento. E o Estado não está preocupado em garantir dignidade e aprendizagem às famílias pobres, às famílias que precisam. Então, essa equipe multidisciplinar, é muito difícil de você conseguir reunir esta equipe e fazer esse trabalho por inúmeras questões. E diante dessa dificuldade, o que a gente presencia nas escolas é um jogo de empurra terrível. O professor regente, que é aquele que é o titular da cadeira, digamos, ele entra na sala de aula, ele tem 30 alunos para dar aula, ele é professor de matemática, ele é professor de português, o que seja. Hoje nós estamos com a realidade de ter sala de aula com 5 alunos com necessidades especiais. 5. O professor não tem formação específica, não tem conhecimento para poder saber como atuar com essas crianças. E ele não tem, e ele se vê diante daquela situação e ele tem que dar aula dele, ele tem que cumprir com o currículo dele. Ele tem as outras crianças que estão na sala e que cobram dele a atenção, o trabalho, o ensino. Imagine que situação conflitante se fosse com você. O que é que o professor faz? O professor se omite. Ele faz de conta que não é com ele. Como existe o professor mediador, que antigamente chamava de coensino, o professor acompanhante, aquele que vai estar acompanhando o aluno, o professor lava suas mãos, porque ele não sabe o que fazer nem como lidar. Então ele lava suas mãos e fica a critério do professor mediador. O professor mediador, por sua vez, não tem formação. Gente, lidar com pessoas que têm transtornos, lidar com pessoas que têm necessidades especiais, não é coisa simples, não é qualquer curso de psicopedagogia que vai resolver, não. Eu tenho um curso de psicopedagogia e sei que eu não conseguiria lidar com essa situação. Passei um período até 2022 em que eu não sabia como lidar. Por mais que eu corresse atrás, por mais que eu buscasse, eu não conseguia a solução de imediato, porque exige estudo, pesquisa. Infelizmente, no nosso país, nós não temos esse tipo de cultura de trabalhar com dados, com números, com pesquisas. Então, a gente quer que as coisas aconteçam no estalar dos dedos e não acontece assim. Então, o mediador, por sua vez, fica ali desesperado. Eu vivenciei um caso que essa professora mediadora, essa acompanhante, ela entrava na sala e ficava com o aluno, e o aluno ele tinha um certo retardo mental, tinha um pouco de problema na coordenação motora, e ele era muito alegre, muita energia, e ele entrava na sala, chegava na sala, os colegas às vezes, muito barulho, muita confusão, muita gritaria, incomodava, ele pedia para sair. E o tempo que ele estava na sala, o professor dava aula e ele não tinha condições de acompanhar, de lidar com aquele currículo, de lidar com aquele conteúdo. E o professor não trazia nada para poder aplicar para aquele aluno. Cabia para quem? Para a mediadora. Se ele quisesse sair, a mediadora saía com ele. Mas se ele ficasse na sala, ela sabia que ela tinha que, de alguma forma, colaborar e contribuir para a aprendizagem dele. O que era que ela fazia? Ela cansou de sentar comigo para a gente buscar alternativas. Recorremos ao professor do AE,
recorríamos ao CRIA fazendo queixa, mas nós nunca tivemos o retorno desejado e esperado. Então isso nos mostra que nós vivemos um faz de conta dentro da rede municipal, e eu vou estender que pelas leituras que eu fiz, é uma realidade vivenciada no Brasil. A inclusão não acontece como deveria acontecer, é um faz de conta. Então nós estamos diante de uma inclusão escolar que não contempla de forma digna aqueles que deveria contemplar. É um verdadeiro faz de conta. Planejamento, que é necessário que aconteça com essa equipe multidisciplinar. Não há condições de acontecer se nós considerarmos, primeiramente, um fator. O professor, as pessoas que ali estão, elas estão ali porque elas trabalham. Então, elas têm uma jornada a cumprir, elas têm uma carga horária a cumprir e elas trabalham de acordo com o contrato feito e o que elas vão receber. Então, não pense que ninguém vai utilizar do seu horário extra para se debruçar e fazer um trabalho que deve ser feito dentro da sua carga horária de trabalho. Você não consegue reunir. Eu me lembro que o professor mediador tinha durante um dia na semana que sair para ir para a sua formação. E eu não sei que formação é essa, porque ele voltava sem contribuir significativamente para a aprendizagem da criança, do adolescente que ele acompanhava. E ele ia, e naquele dia em que ele se afastava da escola para ir para essa formação, se eu não me engano, era uma vez por mês. O aluno, naquele dia, ele não vinha para a escola. E a lei diz que não, que o aluno assistido pelo CRIA, pela Sala de Recursos Multifuncionais, o aluno portador de necessidades especiais, ele não tem que ser liberado da escola quando o seu acompanhante lá não estiver. A rede, o sistema tem que garantir que ele permaneça dentro da sala de aula. Então você vê que os entraves são muito grandes. Imagine, você não consegue, diante da realidade que nós vivenciamos nas escolas, fazer com que a equipe multidisciplinar, que é essencial para se efetivar uma aprendizagem, aconteça. Não há como se fazer com que esta equipe se encontre e se reúna para planejamento, elaboração de estratégias e utilização de recursos, diversidade de ações para que a aprendizagem aconteça. Por fim, o regente, que eu já coloquei, o mediador, são os que recebem a bomba, a batata quente. O professor não planeja para o aluno atípico de forma alguma, ele não há o apoio desejado para o professor, para ele atender essa turma. Se fala em um dos documentos, acho que é na normativa, que o CRI teria que fornecer um instrumento de trabalho individual, apresentando dados, aspectos de aprendizagem, nível, para que o professor, de mãos desse documento, pudesse elaborar conjuntamente com a equipe, com o professor AE, a sua intervenção, o seu programa, o seu plano de trabalho. Isso não acontece, não tem como funcionar, não há como se efetivar a aprendizagem para as crianças que são portadoras de necessidades especiais. E o mediador, o professor mediador, o co-ensino, como era chamado, ele não passa de um acompanhante, porque ele não tem conhecimentos, ele não tem estrutura, ele não recebe esse respaldo por parte do regente, por parte do CRIA, por parte do professor do atendimento às necessidades especiais, para ele saber o que é que ele vai fazer e como ele vai fazer. Então, a educação inclusiva na rede municipal, ela acontece de forma superficial, com o objetivo único e exclusivo de se dizer que nós sim somos um município que entende a necessidade, que respeita a inclusão. Só exclusivamente. De forma efetiva, ela não acontece. Os alunos portadores de necessidades especiais entram nas escolas. Infelizmente, eles são meras peças, eles estão ali simplesmente ocupando espaço, mas não recebem o respeito que deveriam e não têm o seu direito à aprendizagem garantida. Eu vou encerrar aqui deixando um questionamento para vocês. Vocês acham que para a gente garantir a educação inclusiva, basta exclusivamente que a gente coloque aluno atípico, um aluno não atípico na mesma sala de aula? Só isso basta para que a gente efetive a educação inclusiva de verdade na rede municipal? Fica aí para vocês pensarem a respeito.